irmãos podem ensinar amém? Amém, Jesus. O tema da nossa mensagem é a oferta que agrada a Deus. Aleluia! Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 4, seu verso 1. Gênesis capítulo 4, verso 1. Quem junto também. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão como o filho do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura do Senhor. O Senhor se agradou da de Abel e de sua oferta, mas de Caim sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que anda irritado e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Então, Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, a palavra de Deus fala que Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas. Irmão, certo dia, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor e Abel trouxe das primícias de seu rebanho. Irmãos, nós possamos ver que Deus não se agradou da oferta de Caim, mas sim da de Abel, porque Abel deu das primícias. O que é primícia? Primícia é os frutos que é colhido, ou os animais nascidos no rebanho. Aleluia. Ou seja, que tudo que vem primeiro. Glória a O que é Deus. oferta? Oferta é ação de oferecer-se ou oferecimento. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós recebemos a escala da semana passada, eu falei, para quem não sabe, o Gustavo é meu irmão, a gente não é muito parecido, mas somos irmãos. Aí eu disse assim para ele: mano, vamos pregar junto. Glória a Deus. Aí ele disse assim: tá, não sei. Aí eu falei assim para ele: o que você está pensando aí? Aí ele me trouxe já meio pronto assim: quero falar sobre Caim e Abel. Aí quando ele começou a falar, eu ainda brinquei e disse assim para ele: e depois nós oramos pelos ofertantes e dizimistas. Geralmente a gente usa essa palavra para falar de dízimos e ofertas, né? Mas eu falei assim: amém, irmão, vamos estudar em cima dessa palavra e vamos. Glória a Deus. Então, a gente percebe que Deus tem a sua forma de falar conosco, Ele nos mostra sempre algo, né? E através daquilo que Deus falou conosco é o que a gente quer transmitir para vocês nesta noite. Aleluia! Nós vamos falar de Caim e Abel, como o irmão Gustavo já mencionou, mas é importante nós entendermos o seguinte: a Bíblia vai falar que depois da queda do homem ali, né, quando Eva comeu do fruto e deu ao seu esposo, eles foram expulsos do jardim. Em seguida, no início do capítulo 4, que foi o que o irmão Gustavo leu, disse que Adão coabitou com Eva e tiveram filhos. No versículo 2 vai falar já da profissão de Caim e Abel. O que nós entendemos é que a Bíblia não dá detalhes de como tudo aconteceu. A Bíblia não nos dá detalhes de como foi a infância de Caim e Abel. Mas veja bem, eu não posso falar com certeza, mas eu posso deduzir que o período entre eles serem expulsos e o nascimento de Caim e Abel não foi tão rápido assim. Eles foram expulsos, no outro dia eles já Eva estava grávida. Não, houve um período, até assim um tempo para que caísse a ficha. Veja bem, Deus andava entre eles, Deus andava ali com Adão e Eva, eles eram inocentes, então a presença de Deus ali era constante. O
A palavra diz que Deus caminhava no paraíso, no deserto, no jardim. Então, quando eles comem do fruto e são expulsos, veja bem, aconteceu num dia, no outro dia eles já se veem longe da presença de Deus. Eles passam a sentir frio, porque eles não sentiam frio, eles andavam nus. Então agora eles precisam se manter. A palavra de Deus diz que lá no jardim tinha todas as frutas. Deus abençoou eles com todas as sortes de frutas para que eles pudessem se alimentar. Agora o homem tinha que correr atrás do seu alimento. Então neste momento é o momento em que eles têm para assimilar e pensar assim: o que nós fizemos? E agora, o que a gente fez? Nós tínhamos tudo na mão, Deus tinha nos dado tudo, e agora nós estamos aqui, nós precisamos nos redimir de alguma forma. Entendo eu assim, que eles pensaram: não, a gente precisa fazer alguma coisa para nos desculpar com Deus, que seja, vamos supor assim. Então, Caim e Abel, eles trouxeram uma oferta. O que eu entendo? Que eles não simplesmente foram lá e ofertaram. Essa oferta certamente não era a primeira. Certamente eles foram instruídos por seus pais que deveriam ofertar a Deus em forma de gratidão, em forma de agradecimento. Então a Bíblia vai falar que eles trouxeram uma oferta. Ambos, os dois irmãos, cada um trouxe uma oferta. Versículo 13 do capítulo 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura. Deste se agradou o Senhor e de sua oferta. Veja bem, eles ofertaram juntos. Aí eu fui pesquisar. Um era pastor de ovelhas. Eu fui pesquisar o tempo que uma ovelha fica gestante. Quanto tempo dura? Dura 152 dias aproximadamente. Dá entre 5 e 6 meses, vamos supor. E o fruto do lavrador, existem certos tipos de alimentos que demoram até 15 dias para começar a dar frutos. Então veja bem, em um mês ele já poderia ter até 2 colheitas. A Bíblia diz que eles ofertaram juntos. Mas em 5 meses, quantas vezes Abel, Caim, não plantou, não colheu, não lavrou a terra, não preparou a terra para que pudesse plantar de novo? Como a Bíblia não nos fala em tempo, a Bíblia não nos diz a quantidade de oferta e nem em tempo, mas no versículo 13 ela diz: nos fins de um tempo. Vamos supor que tenha sido no mesmo período em que nasceram as primeiras ovelhas, ali, os primeiros filhotes de ovelha de Abel. Cada ovelha, eu não sei, os irmãos que conhecem, quantos primogênitos saem de uma ovelha? É um por ovelha? Às vezes acontece dar 2. É raro 2, normal é 1, mas acontece 2. Amém. Então, veja bem, é como a mulher. Como a mulher, é um só, no máximo gêmeos, vamos supor. Não é que nem cachorro que dá um monte de filhote. É um. Então veja bem, em 5 meses, Abel tiraria um filhote de cada ovelha. Mas em 5 meses, quantas vezes Caim não colheu? A palavra de Deus vai dizer que, primeira coisa que me chamou a atenção, que Deus não se agradou da oferta de Caim. Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Eu fiquei pensando assim: por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Ele fez a mesma coisa que Abel, ele ofertou. Não teria um motivo. O que eu entendi? Que como os dois ofertaram juntos, e teve um tempo, veja bem, se nós olhássemos a oferta dos dois, se colocassem agora diante de nós a oferta de Caim e a oferta de Abel, talvez nós nos admiraríamos pela oferta de Caim, por ter sido, pela Bíblia dizer que é nos fins de um tempo, a gente pode até atribuir que seja uma oferta muito grande. Imagina 5 meses plantando e colhendo, e Deus abençoando, e as coisas acontecendo. Ele estava com uma feira ali para ofertar a Deus, enquanto Abel estava com uma oferta simplesmente com o primogênito do seu rebanho. Por quê? O que eu entendo? Que Deus não vê como nós vemos. Nós olharíamos certamente a quantidade, nós não olharíamos, nós não pensaríamos em tempo, nós não teríamos como saber como estava o coração de Caim quando ofertou a Deus. Mas Deus é diferente de nós. Deus olha de dentro para fora. Deus olha a intenção do coração. A Bíblia vai dizer o seguinte, no versículo 7, nós podemos entender que Caim não estava tão bem assim por dentro.
O coração dele ainda não estava tão convertido a Deus, a oferta dele não estava sendo de tão bom grado quanto parecia se nós atribuirmos a quantidade. Porque Deus vai dizer assim, no versículo 6: então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu do teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Veja bem, Deus já está falando para ele: se procederes bem, não é certo que será aceito? Então alguma coisa estava errada. Alguma coisa não estava de acordo com aquilo que Deus queria. Mas neste momento, quando Deus está falando para ele: se procederes bem, não é certo que será aceito, Deus está dando a oportunidade para Caim de se arrepender. Deus está dizendo: olha, revê os teus conceitos. Se tu proceder bem, é certo que tu vai ser aceito. Eu estou te dando mais uma oportunidade agora de proceder como tu aprendeu, como desde o início te tem sido ensinado. Se procederes bem, será certo que será aceito. Mas ele não aceitou, como a Bíblia vai dizer mais para frente. Mas outra coisa que me chamou a atenção: como Caim percebeu que Deus tinha rejeitado a sua oferta, tinha rejeitado a ele a sua oferta? Porque a Bíblia não diz: Deus rejeitou a Caim por isso e por isso e por isso, apenas diz que Deus rejeitou. Então, lendo aqui, o que nós entendemos? Veja bem, talvez ele possa ter olhado para seu irmão e visto que o seu irmão estava, a partir daquela oferta, o seu irmão estava sendo mais próspero. Deus talvez estivesse abençoando mais a seu irmão. Mas o fato é que mais para frente, ali no versículo 7, como Deus falou diretamente com ele, nós podemos entender que ele ouviu a voz de Deus. Deus falou diretamente com ele, dando a oportunidade. O que acontece? Mesmo pecando, mesmo talvez tendo inveja do seu irmão, mesmo com ciúmes, mesmo ele pensando de forma errada, mesmo ele triste e irado, como diz a Bíblia, Caim ainda estava sensível à voz de Deus. Aleluia. Ele ainda podia ouvir Deus. Aleluia. E nos dias de hoje, meus irmãos, não é diferente. O que acontece? Nós estamos acostumados a estar aqui, nós estamos aqui todos os cultos, nós buscamos a Deus, nós aprendemos a palavra de Deus, entendemos que não existe outro caminho que vai nos levar ao céu que não seja pelo caminho de Deus. Mas devido ao tempo passar, nós acabamos ofertando para Deus o que nós temos, simplesmente por ofertar. Não é aquela coisa do coração, não é aquela coisa assim: não, eu vou lá não porque eu tenho que ofertar, não, eu vou lá porque eu preciso de Deus, eu preciso, isso é bom para mim. O irmão Gustavo aqui nos deu o significado da palavra oferta. O que é ofertar? É oferecer, oferecer-se. Talvez Caim estava ofertando simplesmente porque aprendeu, mas ele já não tinha mais aquele desejo de fazer as coisas para Deus de bom grado, estar disposto a estar na presença de Deus. Que nós possamos entender que o que Deus quer de nós não é algo por hábito, seja habitual. Eu não falto culto, eu cumpro as minhas escalas, mas será que você cumpre simplesmente porque está escalado, porque você está acostumado àquilo ali, ou é de dentro do seu coração? Veja bem, será que nós estamos sensíveis a Deus? Será que nós estamos sensíveis à voz de Deus a ponto de entender que aquilo que nós estamos fazendo e achando que está certo, será que Deus vê da mesma forma que nós estamos vendo? Será que Deus tem se agradado da maneira que nós estamos procedendo? Devemos olhar para dentro de nós e entender que se não fosse por Deus, se não fosse pela vontade de Deus, pelas bênçãos que Deus tem para nós não estaríamos aqui. Se não fosse pela misericórdia de Deus em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Deus quer que nós fizemos a sua obra com disposição, que nós fizemos as coisas para Deus com fé, entendendo de que nada que nós fizemos é para Deus. Nós ofertamos o nosso tempo, a nossa oferta para Deus hoje, nós queremos dizer que é o tempo. Quando nós fizemos as coisas para Deus, quando nós damos o nosso tempo a Deus, nós não estamos dando a Deus. Nós oramos, pedimos para que Deus venha nos abençoar, e Deus automaticamente, por ser tão misericordioso, Ele nos abençoa. Nós queremos um bom emprego, ou apenas um emprego que nos satisfaça a nossa vontade, e Deus nos dá. Quando nós oramos, nos esforçamos na presença de Deus, queremos estudar numa boa faculdade, Deus nos abençoa. Deus nos
dá um bom carro para que possamos estar nos cultos. Deus nos dá condições para estarmos aqui. Mas é para quem? É para Deus? Não, é para mim, é para que eu possa estar aqui. Aleluia. E agora, se eu fizer as coisas com disposição para Deus, para quem que eu estou fazendo? É para Deus? Não também é para mim. Porque, veja bem, se nós buscarmos a Deus com disposição, seremos abençoados aqui na terra. Deus nos dará condições de o servi-lo melhor. Mas eu pergunto a vocês, não existem ateus milionários? Eles também são abençoados, vamos dizer assim. Acontece que o que nós plantamos para Deus aqui, para o reino de Deus, nada é para Ele. Veja bem, a Bíblia diz que Deus vai requerer as nossas obras. Então a nossa disposição para Deus não é para Deus, é para nós mesmos. Nós estamos plantando aqui para colhermos no céu. A Caim não pensou nisso. Caim simplesmente estava fazendo por fazer. Quantas vezes nós não estamos aqui por estar, simplesmente porque temos que estar, dobramos o nosso joelho e não temos vontade de orar, não sentimos essa necessidade, mas Deus está nos dando a oportunidade de plantarmos, de regarmos, para colhermos no céu. Glória a Deus. Irmãos, a oferta que nós estamos falando Aleluia. não é em dinheiro, é em dedicação, disposição, por amor, não é por obrigação. E agora eu te faço uma pergunta: se tu fizer tudo certo, não é verdade que tu vai subir? Aleluia. Deus está pronto para te receber de braços abertos, mas não é de qualquer jeito, é na maneira que o Senhor quer. Abra a tua Bíblia no livro de Isaías, seu capítulo 43, seu versículo 1, parte B. Glória. Aleluia. Isaías capítulo 43, versículo 1, parte B. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Não tenha medo, porque eu remi. Eu chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Aleluia. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Ouviu? Deus não te chamou, Deus te chamou pelo seu nome. Deus não chamou o fraco, Deus chamou os valentes, Deus chamou pessoas dispostas. Que estamos realmente fazendo a vontade de Deus. Veja bem, a própria Bíblia nos esclarece que naquele dia muitos dirão para Ele: mas em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não profetizamos, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Então veja bem, naquele dia vai ter muitos que também fizeram por fazer, que estavam fazendo, que estavam sendo vistos por muitos e até sendo considerados justos, mas por dentro não estavam. Por dentro estavam fazendo ou para aparecer, ou estavam fazendo por fazer, fazendo sem a disposição que Deus realmente quer. Glória a Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8, em versículo 12. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 8 e 12 diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Veja bem, a palavra é clara. Deus não aceita, Deus não vai aceitar se nós não fizermos de boa vontade, se não tiver em nosso coração agradar a Deus, se nós estiver fazendo simplesmente para ser visto pelo líder, para ser visto pelo pastor. Eles estão vendo, glória a Deus, estão fazendo a vontade de Deus, mas Deus não tem se agradado, porque aquilo não está no meu coração. Eu simplesmente estou fazendo para aparecer. O último versículo que eu quero ler com os irmãos é em Lucas, capítulo 21. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo, Glória a Deus. Aleluia.
esse versículo, esse capítulo de Lucas 21, ele fala da oferta da viúva pobre. É um outro capítulo, é um outro versículo que também nós atribuímos geralmente a palavra de dízimos e oferta. Por isso que nós trouxemos o que quer dizer oferta. Então, quando nós falarmos em oferta, nós estamos falando de tempo. Considere sempre que você ouvir a palavra oferta, nós estamos falando de tempo, de disposição. Diz assim, Lucas 21: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aleluia. Veja bem, a palavra de Deus aqui, então, ela está nos falando que os ricos lançaram as suas ofertas no gasofilácio. Nós estamos falando de tempo. Vamos supor o seguinte: certa pessoa, certo irmão ou irmã, ela dedica o tempo dela, o final de semana inteiro dela é dedicado a Deus. O final de semana inteiro. Ela entra no templo no sábado de manhã e ela só sai no domingo de noite. Nós, aos nossos olhos humanos, vamos olhar e vamos dizer assim: como a irmã se dedica, como o irmão se dedica. O final de semana dele, que é o período de descanso que geralmente todo mundo tira, ele está na presença de Deus, ele está dedicado, ele está disposto a buscar a Deus o final de semana dele inteiro. E aí nós olhamos a viúva, que dava o tempo, aleluia. Nós olhamos a viúva aqui, que está falando da viúva. Ela chega geralmente no final do culto, ou ela vem no culto do ensinamento, mas no culto do domingo geralmente ela não vem. E aí nós temos por hábito dizer assim: mas a irmã quase não vem nos cultos, o irmão está desviado. Mas agora, estou falando somente desta palavra, não estou falando de ninguém, eu só estou supondo. Mas aí, se nós formos falar com esta pessoa que passa o final de semana inteiro dentro do templo, ele é um aposentado, que de segunda a sexta fica em casa. Ele tem tempo para fazer o que ele quer, mas nós olhamos e vemos o final de semana inteiro que ele tira para Deus. Mas essa viúva, ela não tem mais o seu esposo, ela tem os seus filhos, ela precisa tirar o sustento da sua família, então ela precisa trabalhar fora. Ela não tem tempo para estar na casa de Deus, ela não tem tempo para se dedicar, talvez nem para si mesma. Mas o único tempo que ela tem para o seu descanso, agora eu vou descansar, o que ela faz? Ela está aqui. É isso que Deus quer. Ele não quer que nós passamos o tempo inteiro dentro da igreja. Ele não quer que nós passamos o tempo inteiro. Aleluia. Ele quer que nós nos disponibilizamos. Aquele tempo assim, não, hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. É isso que Deus quer, porque a palavra de Deus ela é clara e ela diz que o reino de Deus é tomado por esforço. A palavra de Deus ela é clara quando diz que eu devo dedicar para Deus o que eu tenho, eu devo me esforçar. É muito fácil nós cobrar de Deus, meu Deus, por que eu estou assim, por que eu estou assado, mas orar, eu me sinto, eu estou enfermo. Aí eu vou a Deus, eu busco, eu oro, eu clamo, mas eu chego no serviço, ao invés de tomar um banho e vir buscar a Deus, ou numa consagração no sábado de manhã, em vez de eu me levantar da minha cama quente e ir buscar a Deus, eu fico dormindo. Mas na hora de cobrar a Deus, dizer que estou enfermo, por que eu estou doente, de questionar, eu estou pronto para questionar. É claro, irmãos, nós devemos estar prontos a fazer a vontade de Deus. Nós não podemos cobrar de Deus aquilo que nós não estamos dispostos a fazer. Deus está sempre pronto a nos abençoar, mas nós também temos que estar sempre prontos a fazer a vontade de Deus com dedicação, com disposição, dando sempre o nosso melhor para Deus, porque nós não estamos plantando nada para colher aqui. O que nós plantamos no reino de Deus, nós colheremos no céu. Por isso que precisa ser feito com disposição e não somente com aparência. Glória a Deus. Bem, irmãos, é essa palavra que nós temos. Espero que Deus tenha falado com vocês, assim como fala com nós. Amém?